Olá pessoal, esse é o quinto e último vídeo do nosso projeto de sensor de umidade com o DSPIC 33EV. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês a função main aqui do nosso programa, ou seja, o loop principal. Então a primeira parte aqui da função main, a gente vai testar o bit 1 desse registrador flags, que ele significa que quando ele estiver setado, eu vou executar a parte de atualização de display, ou seja, eu vou fazer os cálculos, eu vou converter aquele valor lido no módulo ADC, no conversor AD, para percentual e apresentar isso no display. Se essa flag, que é o bit 1, não estiver setado, ele vai ficar testando ela até que ela esteja setada. E se vocês assistiram o vídeo anterior, essa flag ela é setada quando ocorre a interrupção do timer 1, que ele ocorre a cada 250 milissegundos. Ali dentro tem um registrador auxiliar que ele inicia em 4 e vai decrementando. Então quando ele chega a 0, ele executa ali uma parte do código e uma parte dele é justamente essa flag ser colocada em 1. Ou seja, então essa flag ela vai a 1 aproximadamente a cada 1 segundo, que é quando nós vamos fazer os cálculos de conversão do resultado da conversão AD em percentual e apresentar isso no display. Então essas duas linhas é que vão fazer o teste dessa flag. Se ela for 1, ele vai pular esse desvio condicional para o início da função main, ou seja, do loop principal. Se não for 1, né? Quer dizer, se for 1, ela pula isso, essa instrução. E se for 0, ela executa essa instrução, então ela fica nesse loop aqui até que a flag seja 1. Em seguida aqui nós restauramos o valor dessa flag, ou seja, colocamos ela em 0. E aqui fizemos duas rotações à direita do resultado. Lembrando que esse resultado aqui, AVG, ele veio aqui de dentro da interrupção. Então ele já é uma média de 20 leituras do nosso conversor AD. Só que esse registrador AVG aqui, ele é de 16 bits. O resultado da conversão AD é 10 bits. Então nós temos os 6 bits aqui mais significativos, eles são 0, tá? E aí nós temos aqui 10 bits de resultado, só que como nós vamos trabalhar com 8 bits, então eu faço duas rotações, dois deslocamentos aqui à direita para eliminar os 2 bits menos significativos do resultado que estão aqui em AVG. Em seguida eu movo o resultado de AVG para o registrador de trabalho W2, movo uma máscara aqui 00FF para o registrador W0 e faço uma lógica AND aqui entre o registrador W0 e W2 justamente para apagar o byte mais significativo do registrador AVG aqui, no caso do resultado que ele vai estar em W2 aqui. Isso aqui é só para se certificar que o resultado que está no registrador W2 seja realmente de 8 bits, ou seja, o byte mais significativo ou os 8 bits mais significativos do registrador W2 vão estar zerados. Logo após então essa lógica AND aqui, nós vamos fazer aqui um offset dentro do software aqui, entre um limite mínimo e um limite máximo aqui, para deixar esse nosso resultado aqui um pouco mais estável, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês de onde vieram esses valores, o 118, o 117 e o 856. Então eu fiz alguns experimentos aqui com o sensor de umidade, e quando eu tirava o sensor da água, ele marcava o resultado do conversor AD em 8 bits, 235. Certo? Eu fiz vários testes e cheguei nesse valor aqui. E quando eu mergulhava o sensor dentro da água, certo? Ele me retornava esse valor aqui, 118.
Então 235 era a leitura quando o sensor estava completamente seco e 118 era a leitura do conversor AD quando o sensor estava mergulhado na água, ou seja, ele estava medindo uma umidade máxima. Então, se vocês acompanharam os vídeos do projeto de sensor, desse sensor de umidade com o PIC 16F88, vocês vão ver que esse sensor, na realidade, ele dá o resultado inverso. Embora ele seja um sensor de umidade, ele dá o resultado inverso, tá? Conforme vocês podem ver aqui, o 118 ele marca 0%, seria 100% de umidade ou 0% de secura, vamos dizer assim, do solo, e 235 é 100%, o solo 100% seco. Depois, dentro do software, nós vamos ter que inverter esse resultado. Mas aqui, então, para o nosso cálculo, nós temos 118 equivale a 0%, e 235 vai equivaler a 100%. Então nós temos uma variação aqui na leitura do conversor AD de 117, que é o 235 menos 18, e uma variação de percentual de 100, que é o 100 menos o 0. Então se eu pegar o 100 e dividir por 117, certo? Eu vou encontrar esse valor aqui de 0,855. Tá? Então, ou seja, a cada ponto aqui, valor a cada unidade aqui no conversor AD, eu tenho 0,855 representando percentual, 0,855%. No software aqui eu coloquei 0,856 para dar mais uma margenzinha aqui para os cálculos ficar, para ele apresentar sempre essa escala de 0 a 100% corretamente. Então voltando aqui no software, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, o resultado aqui, então, do W2, que é o que vai estar contido no registrador W2, teoricamente ele pode estar entre 0 e 255, certo? Mas como vimos, ele vai estar entre 118 e 235, na média, assim, geral, tá? Então a primeira coisa que eu faço esse resultado do W2 menos 118, porque o 118 ele é o nosso valor mínimo. Então eu vou trazer isso aqui, eu vou diminuir esse valor mínimo do resultado. Teoricamente eu chegaria a um resultado entre 0 e 117, que é a nossa variação do ADC lá, que é de 118 a 235. Se eu diminuir o 118 do resultado, eu chegaria a um valor de entre 0 e 117, tá? Então aqui eu faço essa diminuição, essa subtração, eu faço o resultado menos 118 e verifico, através dessa flag aqui do registrador SR, que é o registrador de status, a flag N, que é negativo, verifico se esse resultado aqui, se essa subtração aqui me deu um resultado negativo. Porque pode acontecer de o valor do ADC ser um pouquinho inferior a 118. Tá? O 118 ele foi uma média que eu encontrei, mas ele pode dar um pouco mais, pode dar um pouco menos. Tá? Então se der menos que 118, eu vou testando essa flag aqui. Tá? Se o resultado for negativo, essa flag vai estar em 1. E como aqui ele pula a próxima instrução se ela estiver em 0, ela estando em 1, então eu vou limpar o resultado do W2. Ou seja, se essa subtração me der um resultado negativo, eu vou interpretar como que o W2, o resultado é 0. Ou seja, vai ser o 0%. Então a mesma coisa aqui eu vou fazer agora. Então se esse resultado não deu negativo, certo? Eu vou fazer um teste com o limite superior. Então fazendo essa subtração aqui, teoricamente eu chegaria num limite superior de 117, tá? Porque o nosso resultado máximo do ADC era 235. Aqui eu diminuí 118, então ele teoricamente chegaria no máximo de 117. Porém, como esse 235 aí era uma média, tá? Ele pode dar um pouco mais, pode dar um pouco menos.
Então eu vou limitar esse valor a 117 a 235. Então tudo que passar de 235 ou tudo que passar após a subtração aqui de 117, eu vou fazer com que o resultado seja sempre 117. Ou seja, eu vou ignorar o que passar desse valor. Tá? Então eu vou comparar o resultado do W2 com 117. Na realidade, essa instrução aqui CP ela faz uma subtração, certo? E eu vou fazer essa instrução, esse desvio condicional aqui, tá? Então, se o W2 for menor ou igual a 117, eu vou pular para esse endereço aqui, para essa instrução aqui. Se não for, ou seja, então se ele não for menor ou igual a 117, então ele só pode ser maior. Então ele sendo maior, ele não pula para essa instrução, ele vai executar essa instrução aqui e eu vou colocar o valor 117 no registrador W2. Em seguida aqui eu carrego o valor 856 no registrador W3. Esse 856 aqui veio desse cálculo aqui, tá? Só para recordar, eu coloquei aqui 1/100, ou seja, 1/1000 aqui maior, só para garantir os valores de 0 a 100, certo? Então eu carrego no W3, e aí com essa instrução aqui eu faço a multiplicação desse valor aqui, 856, pelo valor que está no registrador W2. E o resultado ele é guardado no par de registradores W1, W0, nessa ordem aqui, sendo o W1 o registrador, os 16 bits mais significativos, e o W0 os 16 bits menos significativos. Essa multiplicação aqui ela pode dar um resultado de 32 bits, então a gente usa essa instrução aqui e ele salva em dois registradores, o resultado em dois registradores de 16 bits cada um. Em seguida eu tenho que converter esse valor, esse resultado aqui que está nesse par de registradores para percentual já de 0 a 100. Então eu vou fazer a divisão desse valor aqui por 1000. Então eu carrego o valor 1000 no W2, certo? E faço essa divisão aqui. É uma divisão que vai me gerar um resultado de apenas 16 bits, certo? Então eu vou dividir o par de registradores W1, W0 pelo valor que está em W2, que é o 1000. E o resultado vai ser armazenado no registrador W0, certo? Então com essa instrução aqui eu converto com esse conjunto aqui de instruções que é uma multiplicação e uma divisão, eu converto o resultado aqui do conversor AD que foi armazenado no W2, que é um resultado que está entre 0 e 117, para o formato percentual de 0 a 100%. Porém, como nós estamos querendo medir a umidade e não a secura do solo, lembrando que o nosso sensor, em função do resistor de pull-up que está ligado nele, ele mede ao contrário, na realidade ele mede a secura do solo e não a umidade, certo? Então nós temos que fazer essa instrução aqui. Nós vamos diminuir o resultado que nós chegamos aqui de 100%. Então, se nós chegarmos a uma secura de 1%, por exemplo, ele vai estar esse resultado aqui no registrador W0, ele vai estar 1%. Então, na realidade, nós vamos ter 99% de umidade. Então, o que a gente faz? A gente carrega o valor 100 no registrador W2 e faz a subtração do W2 menos o resultado convertido já do nosso sensor, que está no W0. Então esse vai ser o percentual, e salvamos o resultado no próprio W2, que já é o argumento da função bin16 para BCD.
Então, com essa subtração aqui, nós invertemos o resultado de percentual de secura para percentual de umidade. Então, mais um exemplo, se aqui o nosso percentual aqui em W0 retornasse 99%, ou seja, 99% de secura, nós teríamos 1% de umidade. Então, se eu pego 100, que está no W2, menos o 99, que está no W0, e o resultado vai dar 1%, que é 1% de umidade, e esse resultado vai ser armazenado no W2. Em seguida, nós chamamos a função bin16 para BCD, ou seja, ela converte esse resultado binário que está no registrador W2, que é de 16 bits, para o formato BCD, ou seja, centena, dezena e unidade. Ele separa então a centena, dezena e a unidade e manda isso para a tela através dessas instruções aqui. Então é isso, pessoal. Com isso eu concluo a explicação do projeto de sensor de umidade usando o DSPIC 33EV e a linguagem Assembly XC16, que é a linguagem Assembly desse DSPIC aqui da família do PIC 24, tá? Não vou entrar aqui em detalhes sobre as funções aqui de envio dos valores para a tela Nextion. Se vocês tiverem interesse, aí deixem nos comentários, aí conforme for eu gravo uma outra videoaula, tá? Um outro vídeo comentando como é que foi feito essas funções aqui de envio de valores para a tela Nextion usando o Assembly XC16. Então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo projeto e tchau!